Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Edição extra do Diário Oficial da União publicou agora à tarde a nomeação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou hoje, em plenário, a indicação dele para a vaga de ministro do STF. Você vai conferir com a gente também quais são os processos que Alexandre de Moraes vai ter de julgar no Supremo. E ainda, o que fica faltando agora é a indicação do presidente Michel Temer, do novo ministro da Justiça. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Em relação à nomeação de Alexandre de Moraes, a nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União hoje, numa edição extra, agora à tarde. Alexandre de Moraes foi exonerado do Ministério da Justiça. A gente lembra que ele estava licenciado do cargo depois que foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a vaga no STF deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro num acidente aéreo. E aí, hoje pela manhã, o Senado Federal aprovou a indicação de Alexandre de Moraes. A gente lembra que ontem ele foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, uma sabatina que durou quase 12 horas. Lá ele foi aprovado na reunião da CCJ com 19 votos a 7. Aí tinha que ter a confirmação desta aprovação no plenário do Senado Federal, o que aconteceu hoje. Então ele foi aprovado também. Vamos ver exatamente o momento em que foi anunciada esta aprovação, anúncio feito pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Está encerrada a votação. Votaram sim. Senhores e senhoras senadoras, 55 senadores. Votaram não 13. Nenhuma abstenção, com quórum de 68. Portanto, está aprovada a indicação do senhor Alexandre de Moraes para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento do ministro Teori Albino Zavascki. E, portanto, logo após essa aprovação, foi feita a nomeação publicada no Diário Oficial e aí um bastidor. O agora ministro do Supremo Tribunal Federal, já nomeado, só falta mesmo a posse no Supremo, Alexandre de Moraes foi se despedir dos funcionários do Ministério da Justiça. Então, nesse bastidor que a gente tem, Alexandre de Moraes foi lá, agradeceu a lealdade, o empenho de toda a equipe do Ministério da Justiça e fez, inclusive, uma observação. Ele passou 9 meses à frente do cargo, disse que era como se fossem 9 anos, porque foi muito serviço lá e ressaltou, inclusive, que o Ministério da Justiça ficou aí como uma das principais pastas na esplanada dos ministérios. Agora, portanto, é só esperar a posse. Mas a nomeação de Alexandre de Moraes continuou gerando polêmica no ambiente político. Foi comemorada essa aprovação pelo governo, o presidente Michel Temer se manifestou através do porta-voz. No entanto, a oposição reclamou bastante. Quem tem toda essa repercussão para a gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Pois é, foi uma votação expressiva, mostrou aí a união da base aliada, mas acabou levantando uma outra discussão em torno das regras para a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Senadores de oposição e mesmo alguns de linha mais independente, como Ronaldo Caiado, Cristóvão Buarque, Lazier Martins, levantaram aí a questão de que essas nomeações deveriam ser menos personalizadas pelo presidente da República. O senador Ronaldo Caiado, por exemplo, sugeriu hoje que as nomeações fossem feitas aí por meio de uma lista para o Senado que escolheria um nome. O senador Randolph Rodrigues lembrou que nos Estados Unidos os ministros do Supremo têm um mandato que vai aí de 10 a 12 anos mais ou menos e sugeriu que algo parecido seja adotado no Brasil. Vamos ouvir o que disse Randolph Rodrigues hoje. Não é republicana a forma de indicação que existe. Tem propostas aqui no Congresso de tramitação, tem propostas que, inclusive, estabelecem um prazo, estabelecem um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a atual forma de escolha, o atual procedimento, que fica íntima a relação entre governo e base parlamentar, como foi nessa votação de agora, não é adequada. Essa forma tem que ser superada.
A oposição adotou aí uma linha semelhante também nos discursos. Hoje, a que já vinha adotando desde antes da sabatina de Alexandre de Moraes, questionando a isenção que o futuro ministro possa ter quando assumir o cargo. Vamos ouvir o que disse o senador petista Lindbergh Farias. O problema não é nem ser de partido, né? O problema é a capacidade de imparcialidade de isenção dele, no caso. Você pode ter figuras do partido que sejam filiadas a partido, mas que sejam grandes juristas, que estejam acima dessa luta partidária tão forte que acontece aqui no Brasil. Então eu acho, sinceramente, que ele não vai ter isenção para julgar casos envolvendo o PT, envolvendo a presidenta Dilma. Eu espero que na hora ele se declare impedido. Por gentileza. Mas para a base aliada, o futuro ministro mostrou sim que tem saber jurídico e que está à altura do cargo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse hoje, inclusive, que a expressiva votação a favor da indicação de Alexandre de Moraes foi um reflexo do bom desempenho dele na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça ontem. Vamos ouvir o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Uma votação bastante significativa, né? A quantidade de votos que a gente recebeu aqui foi proporcional à apresentação da sabatina que ele fez no dia de ontem. Demonstrou capacidade, demonstrou paciência, moderação e conhecimento técnico abundante. Essa gravação aí do senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, foi feita por celular pela nossa equipe. Bom, e o presidente Michel Temer também cumprimentou Alexandre de Moraes pela aprovação hoje no Senado. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, fez um pronunciamento. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. A expressiva maioria alcançada traduz o reconhecimento das notáveis credenciais técnicas e profissionais do Dr. Alexandre de Moraes. Ao desejar-lhe êxito nessa nova e importante missão em sua vida pública, o presidente Michel Temer reitera a sua convicção de que o Dr. Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da justiça no Brasil durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal. Agora, Rosiane, é a gente aguardar aí a posse de Alexandre de Moraes, que vai ser combinada por ele e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. E a expectativa também em torno do nome do próximo ministro da Justiça, né? A gente lembra que esta semana o ex-ministro Carlos Veloso chegou a afirmar, né, que tinha conversado com o presidente Michel Temer, mas declinava do convite ali, não aceitava por questões pessoais, mas ressaltando que era amigo e que agradecia o convite. Então, agora aguardar isso aí. A gente continua falando sobre esta nomeação de Alexandre de Moraes e agora quem tem informações para a gente é a Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que fala com a gente diretamente da redação. Porque, Carolina, o que é que vem pela frente aí de processo para Alexandre de Moraes ter que julgar no Supremo Tribunal Federal? São mais de 7.000 processos, é isso mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Rosiane. Boa noite. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai assumir mais de 7.000 processos. Esses processos estavam todos no gabinete do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo no mês passado. Alguns desses processos tratam de casos como a descriminalização do porte de drogas e decisões judiciais que tratam do fornecimento de medicamentos de alto custo na rede pública de saúde. Todos os julgamentos foram suspensos por pedidos de vista de Teori Zavascki que agora vão passar para o novo ministro. Além desses processos, Alexandre de Moraes também vai ser o revisor das ações da Operação Lava Jato que forem julgadas pelo plenário do STF. Lembrando que o ministro Teori Zavascki era o relator das ações da Lava Jato no Supremo Tribunal. Com a morte dele, o ministro Edson Fachin assumiu a relatoria depois de um sorteio e agora Alexandre de Moraes vai ser o revisor. A posse de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal ainda não tem data, mas deve ocorrer dentro de 30 dias, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora vamos mudar de pauta para saber sobre o último dia de atuação das Forças Armadas lá no Rio de Janeiro. Quem gravou informações para a gente foi a repórter da Rádio Agência Nacional, Fabiana Sampaio.
Após 9 dias de atividades, as Forças Armadas saem das ruas do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo nesta quarta-feira. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, ao explicar que documento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao presidente Michel Temer recomendou a não permanência das tropas federais no estado. No entanto, o ministro confirmou que a medida de garantia da lei e da ordem, que também está em curso no estado do Espírito Santo, será prorrogada por mais 13 dias. Segundo ele, a Polícia Militar Capixaba ainda registra uma paralisação de cerca de 30% do efetivo. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Olha, gente, só para lembrar você que o serviço da Rádio Agência Nacional você encontra lá no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Lá tem um material produzido pela equipe de reportagem em parceria da Agência Brasil com a Rádio Nacional. E as rádios podem utilizar esse material no Brasil inteiro. É só entrar lá no site e ver todo o material que é produzido pela equipe da Rádio Agência Nacional. Falando em agência, a gente volta a conversar com Carolina Pimentel para saber informações sobre aquele processo de investigação sobre a chapa Dilma Temer no TSE e também a respeito de recursos, várias negativas de recursos em relação à Lava Jato, né, Carolina? Rosiane, vamos começar aí com essa ação que está no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, ele vai ouvir o depoimento do empresário Marcelo Odebrecht na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O depoimento está marcado para o dia 1º de março, às 2h30 da tarde, na sede da Justiça Eleitoral do Paraná, em Curitiba. Marcelo Odebrecht, que é um dos delatores da Lava Jato, está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde junho de 2015. Lembrando um pouco desse caso, em dezembro de 2014, as contas da campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse processo foi reaberto depois que o PSDB questionou essa aprovação por entender que há irregularidades nas prestações de contas. A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade na contratação de serviços durante a campanha e no início deste mês, a defesa do presidente Michel Temer disse que a campanha eleitoral do PMDB não tem relação com pagamentos suspeitos e os advogados disseram também não ter conhecimento de qualquer irregularidade. Agora a gente vai falar de Lava Jato. Várias decisões do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele negou um pedido para que o ex-deputado Eduardo Cunha fosse transferido do Complexo Médico Penal de Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba, para a carceragem da sede da Polícia Federal na capital paranaense. Cunha foi transferido da PF para esse complexo em dezembro por ordem do juiz Sérgio Moro. A defesa alega que a ida de Cunha para esse complexo médico teria o objetivo, que o juiz Sérgio Moro teria o objetivo de pressioná-lo a firmar um acordo de delação premiada. Isso porque a defesa alega que as condições nesse complexo são muito precárias. O ministro Edson Fachin disse que quando o mandato de Eduardo Cunha foi cassado, ele perdeu a prerrogativa de foro, então não cabe mais ao STF julgar pedidos dele. Edson Fachin também negou 2 pedidos de habeas corpus e manteve a prisão do ex-ministro José Dirceu e do ex-senador Gin Argello. Fachin entendeu que esses pedidos não podiam ser apreciados por ele porque foram protocolados antes de José Dirceu e Gin Argello terem sido condenados pelo juiz Sérgio Moro. Neste caso, esses pedidos, segundo Edson Fachin, de habeas corpus devem ser analisados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Justiça e fica logo acima do juiz federal Sérgio Moro. Outra decisão do ministro Edson Fachin é que ele negou ao senador Aécio Neves e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso a depoimentos prestados em delações premiadas da Lava Jato que estão sob segredo de justiça. Lula havia pedido acesso à delação premiada do ex-deputado e ex-presidente do PP, Pedro Correia, na qual ele é citado como envolvido no esquema de corrupção na Petrobras. Edson Fachin diz que esses depoimentos ainda não foram homologados, por isso não podem ser acessados pelo ex-presidente Lula. Aécio Neves também pediu
pediu para ter acesso à delação premiada dos ex-executivos da Odebrecht, Benedito Júnior e Sérgio Neves. O ministro Edson Fachin diz que mesmo que ele tenha sido citado, não consta que o senador tenha se tornado um investigado por causa dessa citação, por causa desses depoimentos, e por isso também negou o acesso a esses depoimentos. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, a gente vai falar de economia, impacto das contas no seu bolso. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, a produtora da gente aqui da TV Brasil, a Samanta do Carmo, acaba de informar para a gente que o Supremo Tribunal Federal confirmou para o próximo dia 22 de março a posse de Alexandre de Moraes. Portanto, confirmada a posse de Alexandre de Moraes. Se tiver outras informações, a gente traz detalhes aqui ao longo do jornal. E em relação ao que a gente fala agora, eu disse no bloco anterior, a gente vai falar de economia e o impacto da economia na sua conta, né, no seu bolso. Lembra que lá em 2012 houve toda uma ação de governo para forçar ali, baixar a tarifa de energia em 20%? Resultado, agora o consumidor vai ter que pagar aquela conta porque haverá uma indenização. Quem vai explicar para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil, por que vai se pagar essa conta e de quantos por cento vai ser o reajuste agora. Carolina. Rosiane, vamos explicar essa história aí para o consumidor. Em 2012, 9 concessionárias de transmissão de energia, elas renovaram as concessões antecipadamente. Então, por isso, agora elas vão receber indenizações que somam mais de 62 bilhões de reais nos próximos 8 anos. Essa indenização é uma espécie de gratificação que é paga à empresa pelo investimento que ela fez para renovar a concessão antes do prazo previsto. Mas o pagamento dessa indenização vai ser repassado para a tarifa de energia que é cobrada do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que o impacto na conta de luz deve ser de 7,17%. Mas a agência diz que não significa que o reajuste na conta será desse percentual, porque outros fatores também são levados em conta na hora de calcular a tarifa de energia elétrica. Agora vamos falar de economia, de CPMF. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de um evento em São Paulo e negou que o governo tenha a intenção de recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, que seria uma das medidas dentro da reforma tributária. A CPMF, para quem não lembra, ficou conhecida como Imposto do Cheque. Ontem, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, disse que a CPMF poderia ser recriada para substituir o IOF, que incide sobre as operações financeiras. Mas, segundo o ministro Henrique Meirelles, o governo não tem intenção de recriar a CPMF, mas que pretende chegar a um acordo com o Congresso para aprovar a reforma tributária até o fim deste ano. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Henrique Meirelles participou hoje de um evento em São Paulo para falar sobre investimentos no Brasil. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente é Vanessa Casalino. Rosiane, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se encontrou com executivos de 120 empresas, cerca de 1.100 investidores brasileiros e estrangeiros em um hotel aqui da capital paulista. Ele falou sobre as medidas adotadas pelo governo para recuperar a economia. Disse que o país está saindo da maior recessão de sua história, vivida nos últimos 2 anos, e que o desemprego é o último dos indicadores a dar sinais de recuperação. Apesar disso, o ministro Henrique Meirelles disse que a economia já dá sinais de melhora. Nós já vemos indicadores importantes da atividade econômica que já está reagindo. Alguns itens, como por exemplo o consumo de energia, que já começa a reagir, o que é um significado claro de que a economia começa a reagir, como por exemplo transportes de carga nas estradas, medidas por pedágio, em resumo, tem uma série enorme de indicadores que mostram que a economia brasileira começa a reagir. Os efeitos disso não são imediatos, vão aparecer durante um certo tempo.
Olha, aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre inflação, mas antes vamos trazer uma prestação de serviços importante lá da Rádio Nacional, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Quem conversa com a gente agora é Jéssica Gonçalves, porque hoje foi divulgada aí as novidades, foram divulgadas as novidades em relação ao imposto de renda, a declaração que vai começar daqui a pouquinho. Fique atento aos prazos, o que é que tem que ser feito. Jéssica Gonçalves conta tudo pra gente agora. Pois é, Rosiane, a partir de amanhã o contribuinte vai poder baixar na internet o programa gerador da declaração do imposto de renda para o exercício de 2017, ano calendário 2016. E olha, mesmo quem já tinha instalado o programa do ano passado precisa fazer o download da versão deste ano. E o prazo para acertar as contas com o Leão começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril. A Receita Federal espera receber 28 milhões e 300 mil declarações, o que representa um aumento de 1,2% em relação aos documentos recebidos no ano passado. E atenção, deve declarar quem recebeu em todo o ano de 2016 renda somada acima de R$ 28.559,70. Este ano há algumas mudanças. O contribuinte vai ser obrigado a informar o CPF dos dependentes a partir dos 12 anos. É que no ano passado, a obrigatoriedade era a partir de 14 anos. Outra mudança é que a Receita vai passar a pedir e-mail e telefone dos contribuintes na declaração. Mas, segundo o órgão, essas informações não são obrigatórias e os dados só serão utilizados com aviso prévio e se o cidadão autorizar. A restituição do Imposto de Renda 2017 vai ser dividida em 7 lotes. O primeiro será pago em junho e o último em dezembro. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, ainda falando de economia, hoje saiu aquela prévia da inflação e o resultado que se tem é que para o mês de fevereiro é a menor taxa de inflação desde 2012. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 15, o IPCA 15, fechou o mês de fevereiro em 0,54%. Houve um registro aí de alta de 0,23 ponto percentual em relação à taxa de janeiro, mas apesar da alta, esta é a menor taxa para os meses de fevereiro, registrado no mesmo mês, né, desde 2012. E aí, hoje, o porta-voz da Presidência da República falou sobre isso, disse que o presidente da República, Michel Temer, observa que a divulgação do INPC amplo, o chamado IPCA 15, para o mês de fevereiro, confirma a tendência de queda da inflação que converge consistentemente para o centro da meta. Essa é a declaração literal aqui do que disse o porta-voz. Ele diz que converge consistentemente para o centro da meta, determinada para o ano de 2017, ou seja, de 4,5%. Ainda encerra a declaração dizendo o seguinte: a taxa de 0,54% é a mais baixa em 5 anos e traz o IPCA acumulado em 12 meses para 5,02%. A gente lembra que nos últimos dias e esta semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a gente já observou aqui hoje, inclusive, ressaltou que o país está saindo da faixa de recessão e tanto Meirelles como o presidente Michel Temer já ressaltaram também que a tendência é de chegar ao final do ano abaixo do centro da meta em relação ao que está projetado para a inflação de 2017. Estimativa que é confirmada pelo mercado, é a mesma estimativa que o mercado está fazendo em relação a isso. Agora, por falar em inflação, a inflação termina impactando em taxa de juros. Houve aquela queda significativa da taxa básica de juros, a Selic, no mês passado e hoje reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, justamente para discutir esta taxa de juros no país. Vamos saber com Carolina Pimentel se já saiu ou se ainda está só na expectativa. Carolina, o que é que a gente tem em relação à reunião do Copom até o momento? Rosiane, o Comitê de Política Monetária anunciou agora há pouco, no início da tarde, a nova taxa básica de juros da economia. Pela 4ª vez seguida, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic em 0,75 ponto percentual, passando de 13% para 12,25% ao ano. Essa decisão já era esperada pelo mercado financeiro e lembrando, como você
você estava falando de inflação, a Selic é usada principalmente para o controle da inflação. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Dentro, exatamente como Carolina destacou, do que havia de expectativa no mercado, alguns apostavam que haveria possibilidade até de ser uma redução maior um pouco, mas a estimativa no mercado é de que até o fim do ano essa taxa básica de juros possa cair dos 2 dígitos, portanto, abaixo de 10%, a taxa que termina tendo todo o impacto em relação à inflação no país, a concessão de créditos e a todo esse impacto na vida de você, consumidor. Agora, ainda falando de economia, um outro assunto é repatriação, para poder trazer dinheiro para as contas públicas, né, Mariana Jungmann? É isso. Você sabe, Rosiane, que hoje, quando perguntamos para o presidente do Senado se seria votado o projeto da repatriação, ele brincou com os jornalistas e falou: mas que fissura vocês têm nessa repatriação? É porque a gente sabe que os estados estão numa situação gravíssima, então precisam aí desse alívio. Bom, mas não vai ser agora. O projeto da repatriação acabou ficando para ser votado só na primeira semana de março, por questões regimentais aí, precisava se aprovar um requerimento de urgência e a contagem de prazos para ele, então não haveria como ele ser votado hoje, logo após a votação do Alexandre de Moraes, então ele acabou ficando só para a primeira semana de março, porque a gente sabe, semana que vem é carnaval, né? Então vai ficar para depois. Aliás, falar em carnaval, o bloco do carnaval já passou por aqui, vocês devem estar percebendo aí ao fundo que está com o corredor bastante vazio. Quarta-feira costuma ser um dia muito movimentado aqui no Salão Verde, mas hoje não. O bonde do carnaval já levou os parlamentares para as bases. A todos uma boa noite. A gente fica por aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.